Alô? Sim. Meu nome é professor Juan Vanderlei. Hoje nós vamos apresentar a primeira aula, né, de métodos matemáticos em engenharia naval, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nessa disciplina de métodos matemáticos, nós vamos apresentar métodos para resolver estas três equações: a equação da convecção, a equação da difusão e a equação de Laplace. A equação de Laplace, a importância dela é porque ela rege escoamentos não viscosos e rotacionais, bastante utilizado, né, para resolver escoamentos não viscosos. E os escoamentos viscosos são regidos pelas equações de Navier-Stokes. E as equações de Navier-Stokes possuem termos convectivos difusivos. Podemos observar aqui, ó, os termos convectivos da equação de Navier-Stokes, esses aqui, ó, que são não lineares. São não lineares. E aqui nós temos os termos difusivos. Então veja, esse sistema de equações que rege o escoamento viscoso, nós temos aqui a equação da conservação de massa ou continuidade e as três equações da quantidade de movimento, ou seja, as três equações de Navier-Stokes, na direção x, na direção y e na direção z. Então, por isso que nós estaremos resolvendo e procurando métodos que funcionam bem para convecção e para difusão. Em vez de fazer a nossa análise de estabilidade nas equações de Navier-Stokes, são equações, é um sistema não linear, segunda ordem, portanto, muito difícil de manipular, de fazer um estudo de estabilidade. Então, nós vamos fazer estudo de estabilidade nessas equações, que a gente chama de equações modelo. Equação modelo de convecção e equação modelo de difusão. Um método que será bem sucedido para resolver a equação de Navier-Stokes, ele tem que ser estável, tanto para a equação modelo de convecção, que é linear, no caso aqui, e unidimensional, e a equação da difusão. Então, métodos que são estáveis para difusão e convecção, nós vamos poder aplicar com sucesso para resolver as equações de Navier-Stokes. Bom, a classificação matemática dessas equações é a seguinte: a equação da convecção ela é hiperbólica, a equação da difusão é parabólica e a equação de Laplace é elíptica. Como é que a gente faz essa classificação dessas equações? Utilizando o discriminante delta. Nós dizemos que uma equação, como essa aí mostrada na equação 3.1, nós dizemos que essa equação ela é quase linear quando os coeficientes A, B, C, D, E e F são funções apenas de x, y, φ, φx e φy, onde φx é a derivada parcial de φ em relação a x e φy é a derivada parcial de φ em relação a y. Então essa equação será quase linear quando esses coeficientes forem funções apenas dessas variáveis aí. Para uma equação desse tipo, nós podemos classificá-la utilizando o discriminante delta. Delta igual a B2 menos 4AC. Então, quando o delta for menor do que zero, a equação é elíptica. Quando o delta for igual a zero, a equação é parabólica. E quando o delta é maior do que zero, a equação é hiperbólica. Observe que os coeficientes A, B, C são coeficientes das segundas derivadas. Tá?
Então, somente os coeficientes das segundas derivadas aparecem no discriminante delta. Então, vamos fazer a classificação matemática da equação da convecção, equação modelo de convecção. Veja que nós não temos segunda derivada, então nós temos que fazer aparecer essa segunda derivada. Como é que a gente faz isso? Derivando. Derivamos essa equação em relação ao tempo. Então, derivando em relação ao tempo, nós vamos ficar com dρ2u, dρt2, mais alfa, dρ2u, dρt, dρx. Assumindo que a gente pode inverter a ordem das derivadas, né? Então podemos colocar a derivada espacial como sendo a derivada mais externa, nós vamos ficar com dρ2u, dρ2u, dρt2 mais alfa, dρx, dρu, dρt igual a zero. Agora nós podemos pegar essa equação, a primeira equação, e substituir aqui, ó. E aí nós vamos chegar à equação da convecção de segunda ordem, que também é bastante conhecida como equação da onda, né? Agora sim, nós temos derivadas segundas, nós podemos agora utilizar o discriminante delta para classificar essa equação. Então, comparando a equação 3.1 com a equação 3.4, nós podemos dizer que o A vai ser igual a 1, né? O B vai ser igual a zero, porque nós não temos derivada cruzada, e o C vai ser igual a menos alfa 2. Calculando o discriminante delta, que é dado por delta igual a P2 menos 4AC, o resultado será que delta é igual a 4 alfa 2, portanto maior do que zero, né? Uma vez que alfa ao quadrado é um número positivo, sim, positivo. Tá? Então, a equação da convecção, tanto a equação da convecção da primeira ordem como a equação da convecção de segunda ordem, são equações hiperbólicas. Tá? Vamos à equação da difusão. A equação da difusão ela já tem derivada segunda, então a gente não precisa fazer nenhum tipo de manipulação. Então, jogando essa derivada segunda para o lado esquerdo, nós vamos ficar com dρu sobre dρt menos ni dρ2u sobre dρx2 igual a zero. E agora, comparando essa equação com a equação 3.1, o A vai ser igual a zero, o B vai ser igual a zero e o C vai ser igual a menos ni. Calculando agora o discriminante delta, delta igual a B2 menos 4AC, né? Substituindo esses valores aqui, o delta será igual a zero. Né? Então, se o delta é igual a zero, significa que a equação da difusão é uma equação parabólica. Façamos agora a classificação matemática da equação de Laplace. Né? Então, comparando a equação de Laplace com a equação 3.1, o A vai ser igual a 1, o B vai ser igual a zero e o C vai ser igual a 1 também. Calculando o discriminante delta, B2 menos 4AC, o delta vai ser igual a menos 4, portanto, menor do que zero. A equação de Laplace é uma equação elíptica. Então, a forma de resolver essas equações é cada equação, cada classificação matemática, ela vai ter uma forma diferente de ser resolvida. Por exemplo, a equação de Laplace, uma equação elíptica, a equação da convecção hiperbólica, a equação da difusão parabólica, essas duas equações aqui, hiperbólica e parabólica, existe uma direção que você pode integrar. Por exemplo, no caso aqui, o tempo. Você pode integrar no tempo. Tanto a equação hiperbólica como a equação parabólica. Por quê? Porque até onde a gente sabe, o que acontece no futuro não afeta o passado. Tá? Então, isso permite que a gente possa marchar no tempo, né, para resolver essas equações. Já a equação de Laplace, ela não possui uma direção integrável. Né? Isso é uma característica das equações elípticas. Ou seja,
Veja que você não pode integrar em relação a x e nem em relação a y. Então, é, a forma de resolver a equação de Laplace difere bastante da forma de resolver tanto a equação da conversão como a equação da difusão. Então, primeiramente, vamos apresentar métodos para resolver a equação da conversão e da difusão e, posteriormente, falaremos dos métodos para resolver a equação de Laplace. Tipo de condição de contorno. Condição de contorno de Dirichlet. Quando nós conhecemos o valor da função no contorno do domínio, então, por exemplo, nós temos aqui ó, a equação da difusão. Digamos que queremos resolver a equação da difusão no domínio unidimensional entre 0 e 1. Se você conhece o valor da função em x igual a 0, e se você conhece o valor da função, no caso a temperatura, em x igual a 1, esse tipo de condição de contorno é chamada de condição de contorno de Dirichlet. Agora, se você conhece a derivada no contorno, ou seja, novamente aqui o nosso domínio unidimensional, por exemplo, entre 0 e 1, se você conhece a derivada da temperatura em x igual a 0 e em x igual a 1, nós dizemos que é a condição de contorno de Neumann. Condição de contorno Neumann. Ou seja, você conhece a derivada em x igual a 0, você conhece a derivada em x igual a 1, nós chamamos esse tipo de condição de contorno de condição de contorno de Neumann. E, finalmente, a condição de contorno periódica. Então, se você conhece, se a temperatura, se a temperatura em x igual a 1 é igual à temperatura em x igual a 0, ou seja, T de x igual a 1 é igual a T de x igual a 0, essa é uma condição de contorno periódica. Condição de contorno periódica. Tá? Só três definições aí, tá? Que a gente vai utilizar bastante essas definições, então é bom fazer uma revisão. Primeiramente, nós vamos falar sobre o método de diferenças finitas, posteriormente, vamos apresentar o método de elementos finitos e, finalmente, falaremos de volumes finitos. Então, vamos começar com diferenças finitas. Em diferenças finitas, nós resolvemos as equações na forma diferencial. Então, por exemplo, se você tem um domínio unidimensional que vai de 0 até 1. Então, para aplicar o método de diferenças finitas, nós discretizamos o domínio em pontos. Né? Nós discretizamos o domínio em pontos e nós damos a cada ponto um índice. Esse aqui vai ser o ponto 1, esse aqui vai ser o ponto 2, ponto 3. Genericamente, esse aqui vai ser o ponto I. À esquerda do ponto I é o ponto I menos 1, à direita do ponto I é o ponto I mais 1, até o ponto N. Ou seja, nesse caso aqui, nós discretizamos o domínio em N pontos. A coordenada x do ponto I será denotada por x subíndice I. A coordenada x do ponto I mais 1, nós vamos denotar como sendo x subíndice I mais 1, e a coordenada x do ponto I menos 1, nós vamos denotar como sendo x subíndice I menos 1. Bom, a ideia agora é a gente deduzir as aproximações em diferenças finitas. Nesse método em diferenças finitas, a gente resolve a equação na forma diferencial e nós aproximamos as derivadas espaciais e as derivadas temporais utilizando diferenças finitas. Tá? Então, como é que nós deduzimos essas aproximações? Utilizando série de Taylor. Então, vamos fazer a expansão. Digamos que nós conhecemos aqui a função e suas derivadas no ponto I. Nós podemos, por exemplo, calcular o valor da função no ponto I mais 1 fazendo uma expansão em série de Taylor. Ou seja, U de x i mais 1, U de x i mais 1 vai ser igual a U de xi
mais a primeira derivada em x no ponto xi, vezes ΔX, mais 1 sobre 2 fatorial, dρ 2u, dρ x2 no ponto xi, ΔX ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, dρ 3u, dρ x3 no ponto xi, ΔX ao cubo. Da mesma forma, podemos calcular o valor da função no ponto i menos 1, fazendo a expansão em série de Taylor. U de xi menos 1 vai ser igual a u de xi menos dρ u, dρ x no ponto xi, ΔX, mais 1 sobre 2 fatorial, dρ 2u, dρ x2 no ponto xi, ΔX ao quadrado, menos 1 sobre 3 fatorial, dρ 3u, dρ x3 no ponto xi, ΔX ao cubo. Podemos também calcular o valor da função no ponto xi mais 1. Né? Então, u de xi mais 1 vai ser igual a u de xi mais dρ u, dρ x no ponto xi, 2 ΔX, porque agora a distância entre o ponto I e o ponto I mais 1 é de 2 ΔX. Tá? Mais 1 sobre 2 fatorial, dρ 2u, dρ x2, no ponto xi, 2 ΔX ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, dρ 3u, dρ x3 no ponto xi, 2 ΔX ao cubo, e assim sucessivamente. Agora, nós podemos deduzir algumas expansões. Perdão. Nós podemos agora deduzir algumas aproximações em diferenças finitas. Por exemplo, pegando as duas primeiras expansões, se nós subtrairmos a segunda expansão da primeira, veja que a função discreta u vai desaparecer, a primeira derivada vai se somar, né, porque é essa aqui de cima menos a de baixo é negativa, vamos somar. Cancela a segunda derivada, a terceira derivada mantém, a quarta derivada cancela e assim por diante. Então, do lado esquerdo você vai ficar com o i mais 1 menos o i menos 1. Eu vou dividir todo mundo por 2 ΔX. Tá? Só lembrando, eu vou chamar de u subíndice i o valor da função no ponto xi. Tá? Vou chamar de u subíndice i mais 1 como sendo o valor da função no ponto xi mais 1 e u subíndice i menos 1 o valor da função em xi menos 1. Tá? Nós utilizamos essa notação inicial para simplificar. Agora, fazendo a diferença entre as duas expansões, né, e dividindo tudo por 2 ΔX, nós vamos ficar com essa equação aqui. Então, o i mais 1 menos o i menos 1 dividido por 2 ΔX igual a dρ u, dρ x no ponto i, mais 1 sobre 6, dρ 3u, dρ x3 no ponto i, ΔX ao quadrado. Tá? Então veja que se você aproximar, já temos a nossa primeira aproximação, se você aproximar a primeira derivada no ponto i, utilizando essa expressão do lado esquerdo, o erro que você estará cometendo é tudo isso aqui que sobrou aqui, ó, erro. Como o termo dominante do erro é de segunda ordem, na verdade o erro é uma série infinita. Tá? Nós vamos ter aqui x ao quadrado, depois x à quarta, x à sexta. Então, como o termo dominante é ΔX ao quadrado, a gente diz que essa expressão é uma aproximação de segunda ordem para a primeira derivada no ponto i. E a gente chama isso de uma aproximação centrada, porque dρ u, dρ x no ponto i é calculado utilizando o valor da função no ponto i mais 1, o valor da função no ponto i menos 1. Por isso, essa expressão é uma aproximação de segunda ordem para a primeira derivada. Isso aqui é só uma anotação, pessoal, só para indicar que a ordem da aproximação é segunda.
Agora, podemos deduzir outra aproximação somando as duas expansões. Então, somando as duas expansões, veja aqui que a primeira derivada vai cancelar, o valor da função vai ficar, né? A segunda derivada vai ficar e a terceira derivada vai ser cancelada aqui, somando as duas expansões. Tá? Então, veja que do lado esquerdo você vai ficar com ui mais ui menos um igual a 2ui, né? Mais duas vezes meio de derrom 2u derrom x2 no ponto i, depois mais duas vezes é, é, mais duas vezes um sobre 4 fatorial derrom 4u derrom x4 ponto i delta x a 4, tá? Agora, o 2i, o valor da função aqui vai se somar. Você vai ficar do lado direito com 2i. Jogando para o lado esquerdo, dividindo tudo por delta x a quadrado, nós vamos ficar com ui mais um menos 2ui mais ui menos um dividido por delta x a quadrado para o lado esquerdo. Tá? Veja que nós somamos, do lado esquerdo nós somamos, vai ficar ui mais um menos ui menos um. Né? Tipo, subtraindo 2ui, né? E dividindo tudo por 2 delta x a quadrado, nós vamos ficar com isso aqui. Ui mais um menos 2ui mais ui menos um dividido por delta x ao quadrado. A primeira derivada vai cancelar e vai sobrar a segunda derivada. Então vai ficar derrom 2u derrom x2 no ponto i e vai ficar a quarta derivada também, 1 sobre 12 derrom 4u derrom x4 no ponto i delta x ao quadrado. Então veja que se você aproximar a segunda derivada utilizando essa expressão, o erro que você vai estar cometendo é tudo que sobrou aqui, ó. Erro. Tá? Então aqui você vai ter a derivada quarta, delta x ao quadrado, depois você vai ter a derivada sexta sobre é, delta x à quarta, né? E assim sucessivamente. Então estou indicando aqui, estou deixando somente o termo dominante do erro, que vai ser de ordem delta x ao quadrado. Então nós dizemos que essa expressão é uma aproximação de segunda ordem para a primeira derivada, tá? E essa aproximação é centrada. Por quê? Porque para calcular a segunda derivada no ponto i, nós utilizamos o ponto i mais um, o ponto i e o ponto i menos um, tá? Então essa nós denotamos dessa forma, utilizamos essa notação aqui para indicar que essa expressão é uma aproximação de segunda ordem para a segunda derivada. Então já deduzimos duas aproximações. Agora pegando a primeira expansão, pegando o valor da função ui, jogando para a esquerda e dividindo tudo por Δx, nós vamos ficar com ui mais um menos ui dividido por Δx, igual a derrom u derrom x no ponto i, mais 1 sobre 2 derrom 2u derrom x2 no ponto i, Δx, e assim sucessivamente. Tá? Então, se você utilizar agora essa expressão para aproximar a primeira derivada no ponto i, o erro que você vai estar cometendo é tudo que sobrou aqui, ó. O termo dominante vai ser de ordem Δx. Então nós escrevemos dessa forma aqui. Aproximando, quando você aproxima a primeira derivada utilizando essa expressão, o erro vai ser de primeira ordem, tá? E essa aproximação vai ser uma aproximação que a gente chama de forward, ou progressiva, né? Progressiva, né? A gente chama de forward em inglês. Por quê? Porque para calcular a derivada no ponto i, você usa o valor da função no ponto i mais um e no ponto i. Uma aproximação forward de primeira ordem para a primeira derivada. Mais uma aproximação, pegando agora a segunda expansão, vou jogar o i
para a esquerda e vou dividir todo mundo por menos ΔX. O que vai sobrar? Do lado esquerdo vai ficar UI menos 1 dividido por ΔX igual, do lado direito, dROM U dROM X no ponto I, menos meio de dROM 2 U dROM X2 no ponto I, ΔX, e assim sucessivamente. Ou seja, aproximando a primeira derivada, utilizando essa expressão, o erro que você vai estar cometendo é tudo que vem aqui, tudo que sobrou. E nesse caso vai ser uma aproximação também de primeira ordem. Então, essa expressão é uma aproximação de primeira ordem para a primeira derivada. E a gente chama ela de uma aproximação regressiva ou backward. Por quê? Porque para calcular a derivada no ponto I, você usa o valor da função no ponto I e no ponto I menos 1. Então nós denotamos dessa forma, tá? Agora, para simplificar o algebrismo, nós vamos definir aqui alguns operadores pontuais, né? Vamos definir aqui o operador ΔX, o operador ΔXX, o operador delta maiúsculo x e o operador nabla x. Ou seja, quando você aplica o operador ΔX à função discreta UI, o que você vai obter é a aproximação centrada de segunda ordem para a primeira derivada. Quando você aplica o operador ΔXX à função discreta UI, você vai obter a aproximação centrada de segunda ordem para a segunda derivada. O operador delta maiúsculo x aplicado ao i, você vai obter a aproximação forward ou progressiva para a primeira derivada, tá? A aproximação forward de primeira ordem para a primeira derivada, e aplicando o operador nabla x à função discreta ui, que você vai obter é a aproximação backward ou regressiva, aproximação essa para a primeira derivada, aproximação de primeira ordem para a primeira derivada. Então, esses operadores vão facilitar aí o nosso algebrismo, tá? Para a gente não estar carregando essas expressões aí, nós vamos utilizar esses operadores pontuais, que vão simplificar a nossa vida. Bom, nem sempre é tão fácil assim deduzir uma aproximação em diferenças finitas, principalmente se você quiser uma aproximação de ordem superior, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, você vai ter que fazer várias expansões em série de Taylor e fazer combinações lineares entre elas para deduzir as aproximações. E isso não é fácil, tá? Não é fácil, é trabalho de doido. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou apresentar para vocês agora a tabela de Taylor. Então, vamos apresentar aqui a tabela de Taylor, que é uma forma sistemática de você deduzir essas aproximações. Então, por exemplo, se você quer deduzir uma aproximação para a primeira derivada, utilizando o ponto i menos 1, o ponto i e o ponto i mais 1 da sua malha computacional. Então, para deduzir essa aproximação, nós temos que calcular os coeficientes a menos 1, o coeficiente a 0 e o coeficiente a 1. Tá? Nós temos que determinar esses coeficientes. E, finalmente, determinar a ordem, né, da aproximação. Então, como é que a gente faz isso? Está aí a tabelinha de Taylor. Então, na primeira coluna da tabela de Taylor, nós colocamos aqui os termos da nossa aproximação. Então, nós temos aqui a primeira derivada. Eu vou colocar aqui o a menos 1, o i menos 1. Eu vou colocar aqui o a0, o i aqui. E o a1, o i mais 1 aqui. Tá? Ou seja, na primeira coluna eu coloco os termos, né? As parcelas da minha aproximação. Na primeira linha, eu vou colocar a função e suas derivadas que aparecem na expansão em série de Taylor em relação ao ponto i. Então, nós temos aqui a função no ponto i, primeira derivada no ponto i, a segunda derivada no ponto i
e a terceira derivada no ponto I, e a quarta derivada no ponto I. Tá? Você faz quantas colunas que você desejar. E nas linhas seguintes, nós colocamos os coeficientes das expansões em série de Taylor de cada um dos termos que aparecem na primeira coluna. Tá? Então, por exemplo, a expansão em série de Taylor da primeira derivada em relação ao ponto I é a própria derivada, é a própria primeira derivada no ponto I. Então, eu vou colocar 1 aqui. Ó. Vou colocar 1 aqui e 0 nas outras posições. Da mesma forma, a expansão de A0 UI, expansão em série de termo em relação ao ponto I, é a própria função do ponto I, é A0 vezes o I. Tá? Então, nas outras posições, eu vou colocar 0. Agora, expandindo A-1, UI-1 em série de Taylor, tá? Então, o coeficiente da função vai ser A-1. É só você pegar aquela primeira expansão que nós fizemos no início, né? E multiplicar tudo por A-1, tá? Aí você vai obter a expansão de A-1 vezes o I-1. Então, o coeficiente da função vai ser A-1, o coeficiente da primeira derivada vai ser menos ΔX A-1, o coeficiente da segunda derivada vai ser ΔX ao quadrado A-1 dito sobre 2, o coeficiente da terceira derivada vai ser menos ΔX ao cubo a menos 1 sobre 6. E o coeficiente da quarta derivada vai ser ΔX a quarta a menos 1 sobre 24. Tá? A expansão de A1 UI mais 1, pega aquela expansão lá que nós apresentamos inicialmente, multiplicamos por A1, nós vamos obter a expansão de A1 UI mais 1. Então, o coeficiente da função no ponto I vai ser A1, o coeficiente da primeira derivada no ponto I vai ser ΔX A1, o coeficiente da segunda derivada vai ser ΔX ao quadrado A1 sobre 2, o coeficiente da terceira derivada vai ser ΔX ao cubo A1 sobre 6, e o coeficiente da quarta derivada vai ser ΔX a quarta A1 sobre 24. Muito bem. Veja bem, se você somar agora, se você somar todos esses caras aqui, ó, da primeira coluna, você vai obter o lado esquerdo da tua aproximação, tá? Que vai ser igual a quê? Vai ser igual a soma de todos esses caras aqui, ó, vezes a primeira derivada, vezes o valor da função no ponto I, a soma de todos esses caras aqui, vezes a primeira derivada no ponto I, mais a soma de todos esses caras aqui, vezes a segunda derivada, mais a soma de todos esses caras aqui, vezes a terceira derivada e assim por diante. Ou seja, o que você vai obter do lado direito é a expansão em série de Taylor da tua aproximação. Tá? Que na verdade também é o erro. Né? É o erro da tua aproximação. Agora, como você quer que a tua aproximação seja de maior ordem possível, né? O que você tem que fazer? Você tem que zerar a soma dos elementos das primeiras colunas. Né? Como eu tenho somente três coeficientes a determinar, eu posso zerar a soma dos elementos das três primeiras colunas, tá? E igualar a zero. E aí eu vou obter três equações que me permitem determinar os coeficientes A-1, A0 e A1. Tá? E o que sobrar, que eu não consegui zerar, vai ser o meu erro. É o que sobrou do erro. Tá? Então, fazendo isso, estão somando esse cara aqui, somando esses caras aqui, igualando a zero. Somando esses caras aqui, igualando a zero. E somando esses aqui, e igualando a zero, você vai obter o teu sistema. São três equações para determinar os três coeficientes A-1, A0 e A1. Tá? Resolvendo esse sistema, um sistema linear, né, a gente consegue resolver isso aí com os olhos vendados, né? O A0 vai ser igual a zero, o A-1 vai ser igual a 1 sobre 2 ΔX e o A1 vai ser menos 1 sobre ΔX. Tá? Então determinamos aí nossos coeficientes. Com os nossos coeficientes, nós podemos chegar à aproximação, né? A nossa aproximação. Basta você substituir esses coeficientes aqui, ó, na equação 3.17. Então, substituindo aqui o A-1 obtido, o A0 e o A1, né?
Está aqui a nossa aproximação. Tá? Aproximação para a primeira derivada. Observe que nós obtivemos a mesma aproximação, a mesma aproximação que nós obtivemos anteriormente para a primeira derivada. Ou seja, a aproximação centrada para a primeira derivada. Tá? Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que a tabela de Taylor funciona. Tá? Quer dizer, a ideia é você pegar essa tabela de Taylor e utilizá-la para você obter expansões de ordem superior. Eu só peguei aqui uma que a gente já tinha deduzido para mostrar para você que realmente a tabela de Taylor funciona. E o erro? O erro vai ser dado pelo que sobrou, pelas colunas que sobraram. Tá? Então, o erro vai ser dado pela soma desses elementos aqui, vezes a terceira derivada, mais a soma desses elementos aqui, vezes a quarta derivada e assim sucessivamente. Né? Substituindo os coeficientes A1, A0 e A-1, nós vamos obter o erro. Tá? Como nós obtivemos anteriormente, né? Essa aproximação é uma aproximação de segunda ordem, porque o termo dominante aqui é ΔX ao quadrado. Tá? Então veja que a tabela de Taylor funciona. Tá? Então a ideia é você utilizar a tabela de Taylor daqui em diante para deduzir aproximações de terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, da ordem que você quiser, porque você vai ter que trabalhar com muitas expansões. E aí fica difícil você manipulá-las para deduzir a expansão da tabela de Taylor de uma forma sistemática onde você chegar à expansão desejada, à aproximação desejada. Então, no caso geral, nós podemos escrever essa equação aqui, tá? Ou seja, nós podemos obter aproximações para a primeira derivada utilizando essa expressão aqui, ó. Ou seja, du d-ROM-U, d-ROM-X no ponto i, igual ao somatório de k variando de menos p aqui, de ak ui mais 1. E a aproximação vai ser de ordem ΔX p mais q, tá? Então, essas aproximações aí nós chamamos de aproximações lagrangianas. Lagrangianas. Por quê? Porque também podem ser deduzidas utilizando o polinômio de Lagrange. Tá? Então, por exemplo, se você quer uma aproximação centrada de quarta ordem, né? Como é que ficaria essa expressão aí? Então, se você quer uma aproximação de quarta ordem, isso significa que P mais Q é igual a 4. Tá? E se eu quero uma aproximação centrada, P tem que ser igual a Q. Tá? Se P mais 4 igual a, se P mais Q igual a 4 e P igual a Q, isso significa que P igual a Q igual a 2. Então, a nossa expansão ficaria da seguinte forma. D-ROM-U, abrindo aquele somatório lá, sobre D-ROM-X, no ponto I, mais a K menos 2, o I menos 2, mais... Aqui não é K não, aqui é... Precisa colocar o K aqui não. A menos 2, somente. Mais A menos 1, o I menos 1, mais A0, o I, mais A1, o I mais 1, mais A2, o I mais 2, igual ordem ΔX a quarta. Tá? Isso aí será uma aproximação de quarta ordem, e isso pode ser demonstrado. Tá? Alguém já fez isso e chegou à conclusão, tá? Que a ordem da aproximação vai ser ΔXP mais Q. Bom, então veja que nós vamos precisar de 5 expansões de série de Taylor para obter os coeficientes A-2, A-1, A0, A1 e A2. Tá? Então, fazer a tabelinha de Taylor. Tá? Fazer a tabelinha de Taylor você consegue obter esses coeficientes. Exercício. Exercício muito interessante. É o primeiro exercício da lista. O que diz o exercício? Construa uma tabela de Taylor e determine o valor dos coeficientes AK. K variando de menos 2 a 0, ou seja, K igual a menos 2, menos 1 e 0. Então, logo de cara, a gente vê que isso é uma aproximação backward. Né?
tal que a seguinte aproximação para a primeira derivada possua um erro de ordem mais alta possível. Um esquema de diferenças finitas desta forma é chamado de aproximação one-sided ou biased. Observando os termos de erro, que conclusão importante você pode tirar de uma comparação de esquema one-sided com um esquema centrado? Bom, então abrindo esse somatório aqui, né, essa aqui é a aproximação que nós queremos deduzir, fazendo k variando de menos 2 a 0, né, somatório de k variando de menos 2 a 0 de AK, UI mais K, né, abrindo esse somatório, nós vamos ficar com D-ROM U, D-ROM X no ponto I, mais A menos 2 UI menos 2, mais A menos 1 UI menos 1, mais A0 UI. Tá? A gente sabe que a aproximação vai ser de segunda ordem, né? Porque o P vai ser igual a 2 e o Q igual a 0, né? Então P mais Q igual a 2. Mas vamos obter a ordem dessa aproximação. O que nós vamos fazer? Utilizar, obviamente, tabela de Taylor. Tá? Que aqui nós precisamos de três expansões, né? Então é um pouco complicado. Então, na primeira coluna, nós vamos colocar as parcelas, né, da nossa aproximação. Aqui a primeira derivada, a menos 2 ui menos 2, a menos 1 ui menos 1, a zero ui. Na primeira linha, eu vou colocar a função e suas derivadas no ponto i, assumindo que elas existem. Né? Assumindo que elas existem. Bom, nas colunas seguintes, nas linhas seguintes, nós vamos colocar os coeficientes das expansões de série de Taylor de cada um dos elementos da primeira coluna. Então, aqui, na primeira linha, nós temos a expansão em série de Taylor da primeira derivada em relação ao ponto i, expansão em série de Taylor em relação ao ponto i é a própria derivada, a primeira derivada. Então, nós vamos colocar 1 aqui e 0 nas outras posições. Expansão de a menos 2, ui menos 2. Vamos fazer uma expansãozinha aqui embaixo para mostrar a vocês. Então, a expansão de a menos 2 ui menos 2, como é que vai ficar isso? Expandido em série de Taylor, vai ficar a menos 2 ui menos a menos 2 delta x, porque o espaçamento entre o ponto i menos 2 e o ponto i é 2 delta x, tá? Vezes a primeira derivada, d-ROM u sobre d-ROM x no ponto i, tá? Mais, e como o ponto i menos 2 está à esquerda do ponto i, nós temos que colocar o sinal de menos aqui, tá? Então vai ficar a menos 2 delta x ao quadrado sobre 2 fatorial d-ROM 2u sobre d-ROM x2 no ponto i, tá? Menos a menos 2 delta x ao cubo sobre 3 fatorial d-ROM 3u d-ROM x3 no ponto i e assim sucessivamente, tá? Então veja bem, vamos lá. O coeficiente da função no ponto i vai ser a menos 2. Então está aqui o a menos 2. O coeficiente da primeira derivada no ponto i vai ser tudo isso aqui, ó. Ou seja, a não, menos a menos 2 delta x, tá? O coeficiente da segunda derivada vai ser tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Ou seja, a menos 2 delta x ao quadrado sobre 2 fatorial. O coeficiente da terceira derivada vai ser tudo isso aqui, ó.
Ou seja, menos A menos 2, 2 ΔX ao cubo, sobre 3 fatorial, e assim sucessivamente. Então, a mesma coisa aqui, ó, fazendo a mesma coisa para o A menos 1 e menos 1, o coeficiente da função vai ser A menos 1, o coeficiente da primeira derivada vai ser menos A menos 1 ΔX, o coeficiente da segunda derivada vai ser A menos 1 ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial, o coeficiente da terceira derivada vai ser menos A menos 1 ΔX ao cubo sobre 3 fatorial, e o coeficiente da quarta derivada vai ser A menos 1 ΔX a quarto sobre 4 fatorial. E a expansão em série de Taylor de A0 UI em relação ao ponto I é a própria função. E o coeficiente vai ser A0, né? A0 UI. E no restante, eu coloco tudo zero. Então, novamente, como eu tenho é, três coeficientes a determinar, eu posso zerar a soma dos elementos das três primeiras colunas. Então, vou somar esses elementos aqui, vou igualar a zero. Vou somar esses aqui, vou igualar a zero. E vou somar esses aqui, vou igualar a zero. Tá? O resto, o resto será o erro. Tá? O que sobrar vai ser o nosso erro. Tá? Então, fazendo isso, está aqui o sistema. São três equações para determinar as três incógnitas A0, A-1 e A-2. Resolvendo isso aí, né, temos aqui solução A0 igual a menos 3 sobre 2 ΔX, A-1, 4 sobre 2 ΔX, e o A-2, menos 1 sobre 2 ΔX. Certo? O erro, que vai ser o erro? Vai ser a soma desses elementos aqui, multiplicando pela terceira derivada no ponto I, mais a soma desses elementos aqui. Soma multiplicada pela quarta derivada no ponto I e assim sucessivamente. Então, tá aqui. Tá? Então, agora, pegando os coeficientes obtidos, substituindo na nossa aproximação, tá? Obviamente desprezando o erro, né? Desprezando o erro, igualando a zero. Então, nós vamos obter aqui para a primeira derivada, ou seja, D-ROM U, D-ROM X no ponto I vai ser igual a 3UI menos 4UI menos 1 mais UI menos 2 sobre 2 ΔX, uma aproximação Beckmann. Por quê? Para calcular a derivada no ponto I, nós vamos utilizar o ponto I menos 1 e o ponto I menos 2. Como é que a gente calcula o erro? Já falei para vocês, é o que sobrou, o erro é o que sobrou. O erro vai ser a soma desses elementos aqui, vezes a terceira derivada, mais a soma desses elementos aqui, vezes a quarta derivada. Tá? Então está aqui o erro aqui. Ó. O erro vai ser dado por somando esses elementos aqui, multiplicando pela terceira derivada, isso aqui vai dar menos a menos 2, 2 ΔX ao cubo sobre 3 fatorial, menos a menos 1, ΔX ao cubo sobre 3 fatorial, tudo multiplicado pela terceira derivada no ponto I, mas a soma desses caras aqui, ó, vai dar isso aqui, ó. A menos 2, 2 ΔX a quarta sobre 4 fatorial, mais a menos 1, ΔX a quarta sobre 4 fatorial, vezes a quarta derivada no ponto I. Substituindo os coeficientes A0, A-1 e A-2, chegamos a este resultado aqui para o erro. Ou seja, o erro vai ser igual a menos ΔX ao quadrado sobre 3, vezes a terceira derivada no ponto I, menos ΔX ao cubo, né? Dividido por 4 fatorial, vezes a quarta derivada. Tá? Ah, ou seja, o termo dominante do erro vai ser esse aqui, vai ser de segunda ordem. Tá? Ou seja, essa aproximação é uma aproximação de segunda ordem para a primeira derivada. Agora, vamos à última pergunta da questão, é o seguinte. Ele quer saber qual é a diferença do erro. Vamos comparar o erro que nós obtivemos, acabamos de obter, tá? Para aproximação backward de segunda ordem, comparando com aquela aproximação centrada de segunda ordem,
que nós obtivemos também para a primeira derivada. Tá? Então, comparando as duas, bom, os dois erros, as duas aproximações serão de segunda ordem, são de segunda ordem, tá? Que o termo dominante é Δx ao quadrado. Bom, bom, então qual é a diferença entre essas duas aproximações? A diferença é que a aproximação backward ou forward, tanto faz, ela possui derivadas ímpares e pares no erro, tá? E a aproximação centrada, né, a primeira derivada de segunda ordem, ela só possui derivadas ímpares. Né? Então essa é a diferença. Tá? E uma coisa importante é que derivadas pares no erro tem um efeito estabilizador do teu esquema numérico. Então, veja que a aproximação centrada não tem derivadas pares. Então, provavelmente, você vai ter problema de estabilidade aí, utilizando o esquema centrado. Né? Veremos mais adiante que as derivadas ímpares possuem erro de fase, elas produzem erro de fase, e as derivadas pares produzem erro de amplitude. No caso aqui, a quarta derivada está multiplicada por Δx ao cubo, ou seja, esse erro vai ser pequeno, mas terá de qualquer forma um efeito benéfico. Né? Essa derivada quarta aí terá um efeito benéfico, que é um efeito, um efeito estabilizador. Tá? Já a aproximação centrada, como ela não tem derivadas pares, você só vai ter erro de fase. Tá? Mas você vai ter problema de estabilidade, tá? Porque derivadas pares causam estabilidade, fazem com que o teu esquema seja estável. Nós veremos mais adiante. Aliás, na próxima aula, nós vamos discutir isso com mais detalhes, tá? O efeito das derivadas pares na sua aproximação, no seu esquema numérico. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre o projeto, voltando aqui ao nosso projeto, só lembrando o seguinte, quando você rodar o programa, o aplicativo, como eu falei para vocês, ele vai gerar vários arquivos flow, que são os arquivos saída do escoamento, né? Ou seja, de mil em mil iterações, o programa vai gerar um arquivo de saída com todas as propriedades do escoamento, vai ter campo de pressão, campo de velocidade, campo de vorticidade, viscosidade turbulenta, que você pode abrir esse arquivo e visualizar. Tá? Além do arquivo flow, também é gerado um arquivo série. Né? No caso aqui eu estou rodando um exemplo com um cilindro. Né? Então eu vou ter um arquivo série 1. Tá? No caso de vocês, que serão dois cilindros, vocês vão ter dois arquivos, série 1 e série 2. O série 1 possui as séries temporais do primeiro cilindro e a série 2 possui as séries temporais do segundo cilindro. Além desses arquivos, né, nós vamos gerar também um arquivo de reinicialização, que é o arquivo var. Né? Então, eles aqui, tá certo? Então, minha sugestão, quando você terminar de rodar, é você armazenar em pastinhas, né, distintas, pelo menos o último arquivo de visualização, porque você vai precisar gerar o escoamento para colocar no seu relatório, né? O arquivo de entrada, de input, né? Porque para você saber o que você rodou, o arquivo série, é importantíssimo, possui as séries temporais, né, do cilindro, e o arquivo var. Né? O arquivo var por quê? Porque pode ser que depois você queira aumentar o número de iterações para uma determinada velocidade, você pode simplesmente rodar para aquela velocidade uma vez que você tem o arquivo var. Bom, é, eu não me lembro exatamente o que eu apresentei na aula, mas vamos pós-processar o arquivo série, tá? Pelo que eu me lembro foi isso que foi feito na sala de aula. Vamos visualizar o plot, tá? Eu simplesmente arrastei e coloquei lá no aplicativo.
Ah, deu erro. Tá bom, eu sei por que que deu erro. Na verdade, eu tenho que pegar um arquivo sério aqui da pastinha, porque isso aqui, esses casos aqui estão sendo rodados aqui, tá vendo? Então, se você tentar carregar o arquivo que está sendo gerado, vai dar erro, né? Então, é, vamos pegar um dos casos já rodados, por exemplo, essa pastinha aqui de velocidade reduzida a 4, e vamos plotar o arquivo série. É só arrastar o arquivo série e jogar aqui no aplicativo do TechPlot. Agora não vai dar erro. E aqui nós temos a série temporal, tá? A série temporal do deslocamento do cilindro. Tá? Então observe que inicialmente você vai ter um transiente, né? Então você tem que jogar fora esse transiente. Porque na hora que você calcular a transformada de Fourier, se você deixar esse transiente, vão aparecer frequências, né? Múltiplas frequências, né? E na verdade você só quer analisar a parte estabilizada, né? Só temos interesse em analisar a parte estabilizada. Então nós vamos jogar fora esse transiente da seguinte forma: você vem aqui no plot, value blanking, include value blanking, active. é, Vamos jogar aproximadamente a metade, né? A metade vamos jogar fora. Então vamos guardar somente 305, 305, 305, 305, 305. Ou seja, antes de 305, nós vamos jogar fora. Tá aí, tá? Na verdade, acho que deveríamos, na verdade, um pouquinho mais, né? Que você ainda tem uma variaçãozinha aí. Mas bom, vamos deixar aí. Aí você dá uma ajustada view fit, tá? Tá aí a série temporal. Agora, se você quer calcular a amplitude, a minha sugestão é você vir aqui no plot, axis, tá? Y. E aqui você vai ter a, o mínimo Y, o Y mínimo, tá? E o Y máximo. Então, para você determinar a amplitude, veja que eles não são iguais, né? São aproximadamente iguais, mas não são exatamente iguais. Já tem uma diferença aí na terceira casa decimal, tá? Então, isso significa que o cilindro não está oscilando exatamente em relação à origem. Então, para você calcular a amplitude, faça o seguinte: é o módulo do valor mínimo mais o módulo do valor máximo dividido por 2, tá? E aí você calcula a amplitude, tá bom? Essa é a minha sugestão. Agora, a transformada de Fourier. Você vê aqui no Data, Data, Fourier Transform, tá? Então, a variável independente vai ser o tempo e a variável independente vai ser o y, que a gente quer calcular a transformada de Fourier da série temporal do deslocamento. Importantíssimo, você tem que fazer isso. Você tem que selecionar aqui, ó, Obey Source Zone Blank. Por quê? Porque nós jogamos fora o transiente, tá? Então, na hora de calcular a transformada de Fourier, você tem que avisar que você realmente não quer usar o transiente. Se você não clicar aqui, ele vai fazer a transformada de Fourier de tudo, tá? Inclusive do transiente. Como nós não temos interesse do transiente, que a gente quer jogar fora, realmente a gente vê aqui, ó, por favor, calcule a transformada de Fourier sem levar em consideração o transiente inicial. Aí você vem aqui, transforma, ele gerou lá a transformada de Fourier. Você não enxerga nada, mas é porque ele tem uma escala meio estranha aqui, tá? Bom, você quer gerar uma figura para colocar no seu relatório. Então você vem aqui, ó. Primeira coisa, arrasta essa figura aqui, ó, para baixo, tá? Você clica duas vezes aqui na margem. Você clica duas vezes, vai aparecer essa janela. Observe que ele tem uma borda escura ao redor da figura. Nós não queremos que isso apareça na figurinha que nós queremos exportar para colocar no relatório. E
Vamos colocar a altura da figura, vamos diminuir para 4. Era 8, vamos diminuir para 4. Então, ok, ele diminuiu. Por quê? Porque embaixo eu quero colocar a transformada de Fourier. Vamos clicar aqui duas vezes na margem aqui. Vamos novamente eliminar a borda. O comprimento, o width, vamos botar aqui 9 para ficar igual da figura de cima. E a altura já está 4. Então, close. E aí a gente vai ter uma figurinha do mesmo tamanho da figurinha de cima. Vamos juntar aqui, ó. Viu? Aí na hora que você exportar isso aqui, você vai gerar uma figura só. Em cima você vai ter a série temporal do deslocamento, embaixo a transformada de Fourier. A escala aqui é completamente doida. Não sei porque que o Tecplot faz isso. Tá? Então o que nós vamos fazer? Clica duas vezes aqui próximo do eixo. Vai aparecer essa janelinha. Aparece o. E aí você escolhe aqui Range. Range. Veja que o range aqui vai de aproximadamente 0 até 2493. Não precisa de tudo isso, é um exagero. Vamos colocar aqui 0,4. 0,4. E aí você vai enxergar aqui a transformada de Fourier. Tá? Veja que a escala do eixo Y também é absurda, né? Porque na escala do eixo Y você tinha que ter amplitude de Y, que é em torno aí de 0,68, né? Se não me engano, foi que eu vi antes. 0,68. Então, essa escala aqui da transformada de Fourier está completamente doida. Por quê? Infelizmente o TechPlot ele não normaliza a transformada de Fourier. Para fazer isso, você tem que vir aqui no Data, Alter, Specify Equation. E aí, a gente quer normalizar a transformada de Fourier. Então eu não sei em que variável interna o TechPlot armazenou a transformada de Fourier, o eixo Y da transformada de Fourier. Então você vem aqui Dataset Information, e aí ele vai aparecer aqui. Ele chama de, por exemplo, o tempo, ele usa uma variável V1. V1 para o tempo, V2 para Y, V3 para potência. Vamos dar uma olhada lá na amplitude de Y na transformada de Fourier. Ele usa a variável V8. Tá? Então agora sabemos onde está, em que variável está armazenada a transformada de Fourier. Aí você vem aqui e vamos modificar. Né? Então V8 vai ser igual a V8 vezes 2 dividido por número de pontos. Eu cortei mais ou menos na metade, são 300 mil iterações, nós temos 300 mil pontos. Né? Como eu joguei fora a metade, então só tenho 150 mil pontos. Tá? Aproximadamente, né? Um, 2, 3. Tá? Então multiplica por 2 e divide pelo número de pontos. Ah, beleza, só calcular. Ele vai alterar. Tá? Ele vai alterar. Agora desapareceu de novo. Então você tem que alterar aqui a escala do eixo Y para ficar compatível, né? Então, Y range, vamos colocar aqui de 0 a. Vamos colocar 1. Vamos colocar 1. 1. De 0 a 1. Tá? Aí tá aí. Aí a transformada de Fourier. Tá? Então no eixo Y agora você tem a amplitude, né? A amplitude da série temporal. E no eixo X você tem a frequência. Tá? Então como é que a gente calcula, como é que a gente obtém aqui, ó, a amplitude e a frequência associada com o pico, né? Que é a frequência da vibração, frequência de vibração da série temporal em Y. Então você clica aqui nesse botãozinho aqui, ó, nesse botãozinho azul, vem aqui, coloca exatamente aqui em cima do pico essa linha, ó, coloca em cima do pico, exatamente. Opa, 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 aqui. E clica. Então, a frequência vai ser igual a, retendo somente três casas decimais, vai ser 0,219. E amplitude 0,67. 0,67 aproximadamente, né? Eu acho que era mais ou menos isso aí, né? 0,67 que nós vimos anteriormente. Então agora está compatível, né? Nós conseguimos aí realmente ter a transformada de Fourier de escala correta, tá?
É, essa frequência na verdade, é a frequência adimensionalizada pelo diâmetro do cilindro e pela velocidade de escoamento, tá? Então isso aqui a gente chama de número de Struve, tá? Então esse número de Struve, ou essa frequência dimensional, você tem que jogar lá naquela equação. Deixa eu mostrar a equação para vocês aqui, ó. Você vai lá naquela equação da proposta de projeto, métodos matemáticos, projeto 2025-1, projeto, está aqui. Estou indo lá na proposta de projeto, que já foi discutida aí na, na aula inaugurada, na aula introdutória, né? Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Então você joga aqui nessa fórmula, para você calcular o F asterisco. Nada mais é do que a frequência de vibração adimensionalizada pela frequência natural na água, tá? Porque é isso que a gente quer. Por quê? Porque nós temos dados experimentais, né, autores internacionais ou brasileiros, em geral, eles plotam a frequência F asterística em função da velocidade. Tá? Então, por isso que a gente tem que converter. Tá? Então, aquela frequência que você pegou lá no eixo X da transformada de Fourier é exatamente F vezes o diâmetro dividido por infinito. É a frequência dimensional. Tá? É o número de Struve. Multiplica pela velocidade reduzida e pela raiz quadrada de 1 mais CA sobre M asterisco, onde CA é o coeficiente de massa adicional, que para o cilindro vibrando na direção transversal vai ser igual a 1, né? De acordo com a teoria potencial, e M asterisco é a razão de massa, que é 1,7. Tá? Aí você vem aqui, faça isso para todas as velocidades reduzidas e você vai preencher essa coluna aqui do F asterisco. Aqui você preenche o A sub D, né? Que é o que você mede lá na saída dos resultados, na saída temporal do deslocamento, você mede o A sub D. Você calcula a potência média, já vou mostrar para vocês como calcular a potência média. Você calcula o F asterisco para o primeiro cilindro, para o segundo cilindro, e finalmente você calcula o CP de acordo com essa equação aqui. Ó. O CP vai ser duas vezes a potência média gerada pelo primeiro cilindro, mais a potência média gerada pelo segundo cilindro, dividido por 1 mais duas vezes o máximo A sub D. Ou seja, você tem dois cilindros vibrando, tem um que está vibrando com maior amplitude, é essa amplitude que você vai usar para calcular o coeficiente de potência. Então, voltando lá no TechPlot, voltando aqui no TechPlot, aí você quer gerar essa figurinha para colocar no seu relatório, você vem aqui File, Export, tá? Pode ser o formato PNG, região, Region, tá? Aqui você tem Current Frame. Como você quer plotar os dois frames, tanto o frame da série temporal como o frame da transformada de Fourier, você vem aqui e coloca All Frames, tá? E aí é só gerar a figura. Vamos gerar figura, tá? Essa aqui é a velocidade 4, né? É a velocidade 4 que a gente tá. Vou botar aqui 4. Aqui eu vou colocar. Isso aqui é deslocamento, né? Deslocamento, tá? Aí vamos dar uma olhadinha lá para ver se ele gerou. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Gerou a figurinha aqui, deslocamento, tá? Tá aí. Aí você vai, importa lá para o seu relatório, tá? Bom, agora vamos calcular a potência média. Para calcular a potência média, a gente pode deixar aqui até a transformada de Fourier, que depois na hora de exportar a gente exporta só a figura de cima, tá? Então você clica aqui, vem aqui no Mapping Style, desabilita o Y e habilita o P, tá? Close. Veja que a escala é diferente, né? A escala do deslocamento da escala de potência.
As escalas são diferentes, você tem que vir aqui no View e Fit, tá? Tá aí a série temporal da potência. Você quer calcular a potência média, que deve dar em torno aí de 0,01, tá? Mas para você ter maior precisão, você vem aqui no Analyze, ah, deixa eu ver, Perform Integration, coloca aqui Average. A variável que a gente quer calcular o valor médio é a potência. Você coloca aqui potência, ok, e é, ele vai gerar a média. Bom, é, novamente você tem que avisar ele que você não quer incluir o transiente na média, né? Então você tem que selecionar aqui, ó, Exclude Blanket Region. Não esqueça de fazer isso, senão você vai errar. Você vai cometer um erro aí, você vai estar calculando a média considerando o transiente inicial, não é isso que você quer, tá? Então, você vem aqui, aliás, você tem que vir aqui, Integrate. Aperta esse botãozinho aqui, ele vai gerar aqui o resultado, né? Ele calcula aqui o valor médio em duas zonas, zona um, zona 2, e soma o total. Porque na zona 2 é zero. Ele sempre gera esse zona 2 aí, eu não sei porquê. Então, bom, a primeira coisa que você faz é você make text. Ele vai gerar um texto lá na figura. Make text. Aí você fecha aqui, fecha aqui. Ele gerou um textozinho aqui para você colocar aqui no seu resultado. Clica aqui duas vezes. Vamos eliminar o que não interessa aqui. Isso aqui, ó. Zona 2, resultado total, tira. Aqui você tira esse aqui, esse results aqui, que precisa disso aqui. E aqui você vai escrever aqui potência média igual, tá? Você pode aumentar o tamanho da letra, tá aí, né? Aceita, tá aqui a potência média, tá? Tá aqui a potência média. Aí você pega esse valor de potência média e preenche aquela tabelinha lá da proposta de projeto, né? A potência média aqui, ó. Potência média, tá vendo aqui? Você tem que fazer isso para os dois cilindros, certo? Bom, se não me engano, agora que eu me lembro, né? Na última aula que eu fiz a gravação, que eu esqueci de. Esqueci não, né? Por algum motivo o som não foi gravado, né? Por isso que eu estou repetindo aqui. Vamos dar uma visualizada. Eu acho que na verdade, nós vimos o escoamento, né? Eu plantei aqui o escoamento para vocês, certo? Acredito ter sido isso. Então você vem aqui, vamos dar uma olhada aqui no arquivo Flow. O último arquivo Flow gerado para velocidade reduzida a 4. Você arrasta o arquivo Flow para o TechPlot. Ele vai gerar o domínio, tá? É bom também gerar uma figurinha para malha, tá? Para você, só para exemplificar, né? Não precisa ser todas as velocidades, só para um caso só, você gera a malha, só que é a malha computacional. Então você vê que a malha, você tem uma malha que ela é retangular, né? A malha próxima à superfície do corpo ela é retangular e fora dessa região a malha é triangular. Bom, essa malha aqui é uma malha não estruturada, né? É uma malha não estruturada, é uma malha que é muito fácil, né? Se você tem vários cilindros aerofólios juntos assim no escoamento, você gerar uma malha estruturada é uma coisa muito difícil. Eu não diria impossível, não é possível, tá? Mas é complicado, tá? Então o gerador de malha não estruturada é, é mais apropriado para você gerar malhas automaticamente, né, ao redor de geometrias complicadas. Por isso que nós trabalhamos aqui um gerador de malha não estruturada. Outra coisa, veja que nós temos uma malha que
os o pessoal que trabalha com CFD, eles chamam de malha prismática. Né? Por quê? Se você for gerar uma malha triangular próxima à superfície do corpo, e esse triângulo ele tem que ser muito, o máximo equilátero possível, tá? Se você gerar a malha triangular na superfície do seio, se você quiser refinar a malha na direção radial, você vai ter que refinar a malha também na direção circunferencial, então a malha vai ficar muito pesada, tá? Então, para evitar essa dificuldade, a gente trabalha com os elementos prismáticos, né? Que no caso aqui são retângulos, tá bom? Que aí o retângulo, se ele ficar um pouquinho alongado ou um pouquinho mais curto, não tem problema nisso, não vai causar erro, tá? Agora, se você tiver um triângulo muito deformado, aí realmente você vai ter problema aí no teu solver, tá? Você vai ter um erro grande, tá? Então, por isso que é interessante, né? Uma vez que você quer refinar bem a malha na direção radial, sem refinar muito na direção circunferencial, você gera uma malha prismática e você resolve esse tipo de problema. Bom, então, para exportar isso aqui, você vem aqui no Export, pode ser PNG, beleza, Current Frame, ok. Ah, vamos exportar aqui, vamos chamar de malha. Malha, malha, tá aqui. Geramos a malha, a gente pode inclusive dar uma olhadinha lá. Tá aqui a malha aqui gerada. Tá? Aí você vai, só para exemplificar. Tá? Vamos agora observar o escoamento. Vou dar um View Fit. View Fit. Vamos desabilitar malha e vamos habilitar contorno. Tá? E aparece aqui o campo de pressão. Tá? Campo de pressão. A gente pode aumentar o número de cores. Né? Parece que tem o nível de cores aqui está muito pequeno. Tá? Então, para você ter uma representação melhor do campo de pressão, você tem que aumentar o número de cores. Você vê aqui em detalhes do contorno, né? Detalhes, level and colors, tá? Já está selecionado. Set levels, só tem 13 níveis, né? Vou colocar aqui, sei lá, 40 níveis de cores, tá? Aí você dá um reset range aqui, ó, tá? Ele vai apresentar uma distribuição melhor de cores, ó. Ficou mais bonito, tá vendo? Só que a legenda ficou gigantesca, né? Então você vem aqui de novo, aqui no detalhes e em legenda, você pode pular alguns níveis, né? Aqui em level skip, você põe dois aqui, ó. Já diminuiu bastante o tamanho da legenda. Você pode diminuir o tamanho do número, né? E o formato. Formato, vamos colocar exponencial. Vou colocar exponencial aqui, ó. Exponencial com duas casas decimais, tá bom? É o suficiente, tá? Aí, temos aí a distribuição de. Isso aqui é o coeficiente de pressão, né? A pressão adimensional, tá? Bom, aí você pode também colocar linhas de corrente, né? Linhas de corrente. Como é que a gente gera as linhas de corrente? Você vem aqui, Stream, Stream Traces, ok. Você aperta esse botãozinho aqui dessa linha de corrente, entra aqui em detalhes, e aí coloca aqui 40 linhas de corrente. Vou botar 50, vou botar 50 linhas de corrente. Aí você aqui aperta o botão esquerdo do mouse, mantém apertado, arrasta, pode arrastar para cá, assim, para ele gerar o vórticezinho, e solta. Tá aí. São aí as linhas de corrente, tá bom? Se você clicar aqui, vai gerar mais um vórticezinho aqui dentro, quer ver? Ó? É. Aí você pode complementar aqui, ó, para fechar aqui, tá? Então você gerou aí as linhas de corrente ao redor do cilindro, né? Tá bom? Aí se você quiser exportar essa figura, você vem aqui, File, Export, pode ser PNG ou o formato que você quiser, ó, tem vários formatos aqui, tá? Pode ser PNG, deixa PNG, o default dele é PNG, deixa. Aí você vem aqui, ó, pressão
pressão, tá? E aí ele vai gerar a figurinha lá, quer ver? Ah, onde está? Aqui. Pressão, só para conferir. É sempre bom conferir, né? Tá aí. Geramos aí o campo de pressão com linhas de corrente. Tá? Bom, podemos visualizar também a viscosidade turbulenta. A viscosidade turbulenta. Aqui, ó. Aqui em cima, nessa janela aqui, que você tem CP. Você simplesmente clica aqui. Você pode colocar aqui VT, que é velocidade, viscosidade turbulenta, tá? Então ele vai plotar aqui a viscosidade turbulenta e aí você consegue enxergar melhor os vórtices, né? Vamos tirar a linha de corrente. Você consegue dar uma visualizada melhor aí dos. Ah, fazer isso. Era isso que eu queria fazer. Eu queria arrastar isso para cá. Vamos tirar aqui as linhas de corrente, tá? Você consegue ver aí os vórtices, né? A produção de turbulência. Veja que azul, você tem um nível de turbulência bem pequenininho, né? A viscosidade turbulenta é da ordem de 10 a menos 4, né? E o vermelhão lá é da ordem de 10 a terceira, né? 7 vezes 10 a terceira, né? Então você vê a produção de turbulência dentro do vórtice. Quer dizer, fora do vórtice, o escoamento é praticamente laminar, e na esteira turbilionar você tem o escoamento turbulento, tá? E aí você consegue visualizar bem aqui os vórtices, tá? E aí é só exportar, né? Você pode, inclusive, afastar um pouquinho para você conseguir enxergar melhor os vórtices, né? Você vem aqui em Translate, e aí você pode afastar um pouquinho, você vai conseguir enxergar melhor aí, ó, os vórtices, tá? Muito bem. E aí é só exportar, né? Viu? Fica a critério de vocês, né? O tamanho da figura que vocês quiserem. Você vem aqui, ó, File, File, Export. Botar aqui turbulência. Coloca aqui turbulência. Turbulência. Turbulência, tá? E aí vamos dar uma conferida lá, para ver se ele gerou. Turbulência, turbulência, tá aqui. Gerou, tá? A figurinha. Aí você vai, coloca lá no seu relatório. Podemos visualizar também a vorticidade. Vorticidade é a letra W. Coloquei na letra W aqui, vorticidade. Aí você não enxerga nada, tá? Por quê? Porque o TechPlot, como a vorticidade é muito grande, próxima à superfície do cilindro, quer dizer, e, e o TechPlot ele tem um certo número, por exemplo, no caso aqui tem 40 níveis de cores, ele está jogando tudo lá dentro do. Ele só vai mostrar realmente bem próximo do cilindro você consegue enxergar a vorticidade, mas você não consegue observar a esteira, por causa da escala do TechPlot. Então você tem que fazer um truquezinho para você conseguir enxergar a vorticidade. Você vê aqui no detalhe, você vê aqui no Level and Colors, Set Levels. Então só para a vorticidade a gente vai alterar aqui a escala. Vamos botar aqui de menos 0,5 até 0,5 para a gente conseguir enxergar a vorticidade. Aí você pode até, bom, aí dá OK, e aí você consegue enxergar, tá? A vorticidade, tá legal? Você pode até diminuir a escala se você quiser, para enxergar melhor os vórtices atrás, tá? Veja que azul você tem vorticidade negativa, vermelho vorticidade positiva, segundo a regra da mão direita. Aí é só você chegar aqui, exportar File, Export, colocar aqui vorticidade. Vorticidade, tá? E ele vai gerar a figurinha para você anexar ao seu relatório. Tá aqui, tá bom? Bom, acho que é só isso, né? Animação. Para você fazer animação, você tem que carregar todos os arquivos de visualização. Então você vem aqui no File, Load. Como para velocidade reduzida a 4 eu apaguei, vamos pegar aqui desse caso que está rodando aqui, ó.
Vamos carregar, vou carregar só 100 para não demorar muito, né? Mas quando vocês fizerem, use pelo menos 200 arquivos. Tá? Eu vou colocar só 100 aqui, ó, para não perder muito tempo. Que a ideia aqui é só mostrar como fazer. Você seleciona os arquivos que você quer animar, Open, OK, TechPot Loader, e aqui você põe o Replace. Nesse caso, né, porque eu já tinha uma figura ali, eu quero reter esse layout. Então, eu vou reter o layout, mas vou substituir os dados, tá? Então você clica aqui, esse cara aqui do meio. Ele vai carregar. Demora um pouquinho, mas como são apenas 100 arquivos, ele vai carregar mais rápido do que foi na sala de aula. Vamos aguardar um pouco. Carregou, tá? Foi bem mais rápido que em sala de aula. Então, ele gerou várias figuras e jogou tudo junto aqui, tá? Então, qualquer coisa que você fizer aqui dentro vai demorar muito tempo, porque ele vai ter que renovar todas as 100 figuras. Então, para você evitar esse tipo de coisa, você vem aqui na Zone Style, e vamos desabilitar a maioria dos arquivos, tá? A maioria das figuras, para ele só mostrar as duas últimas. Por que as duas últimas? Bom, deixa eu mostrar aqui para você. Se você desabilitar a penúltima também, se você desabilitar a penúltima, olha o que vai acontecer, tá? Ou seja, por que veja que o cilindro sumiu, aumentou, né? Aparentemente aumentou o cilindro, mas não foi isso não. O que acontece? Por quê? Que a malha prismática é gerada numa zona diferente da malha triangular, tá? Então, na verdade, o que ele está? Quando você o que o TechPlot está fazendo, ele gera uma zona para malha prismática e uma zona para malha triangular e assim sucessivamente. Tá? Então, para você realmente observar o escoamento, você tem que habilitar os dois últimos, né? As duas últimas zonas. Tá? Que a última zona é da malha triangular e a penúltima é da malha prismática. E aí agora você vai conseguir enxergar aqui. Ó. Tá legal? Então é importante. Tá? Outra coisa, na hora que você fizer a animação, animate zones, tá? Se você simplesmente animar isso aí, ó, olha o que você vai obter. Vamos lá, tá? Porque ele está animando por zona, tá certo? Então, como a malha prismática está numa zona diferente da malha triangular, ele vai animar, ele vai ficar mudando, né? De malha triangular para malha prismática. Então, para contornar essa dificuldade, você vê aqui, ó, Mode, tá vendo aqui Mode, primeira linha aqui, ele está aqui, Step by Number. Você tem que colocar aqui Group Step by Number. Group Step by Number, tá? Aí você vem aqui Group Size. Eu quero que ele anime de duas em duas zonas, tá? Então você vem aqui, coloca dois, tá? E agora vai funcionar. Tá? Agora vai funcionar, tá? Vamos animar. Eu acho que a viscosidade turbulenta fica mais bonitinha, tá? Mas vocês têm que fazer do CP, da vorticidade e da viscosidade turbulenta, a animação, tá? Vou animar esse negócio aqui que vai ficar mais. Assim, quer ver? Olha que legal, tá? Bom, para você gerar o arquivo,
Bom, para você diminuir, veja que se você selecionar essa opção aqui, é, bom, eu sei que o PAL-M tem 24 frames por segundo, né? Mas há controvérsias, né, o Pascoalito? É, eu vou botar 24 aqui. Botar 24 frames, tá? Para ele não fazer a animação numa velocidade muito alta, né? Então, você vê que ele vai animar uma velocidade menor, tá certo? Eu coloquei 24 frames por segundo. Para você gerar um arquivo de animação, você clica aqui nesse botãozinho aqui à direita, clica nele. AVI. Infelizmente, o meu computador, o Windows, acho que eu tenho o Windows 10 aqui, ele não vem aqui com os drivers do AVI, tá? Mas, segundo o Pascoalito, esse WMV é do Windows. Windows Move, sei lá o que está escrito aí. Windows Move, sei lá. Tá? Aí você consegue, você gerando nesse formato aí, você consegue visualizar no Windows 10. Tá bom? E aí é só dar OK. Vamos guardar isso aqui lá na velocidade reduzida a 4. Vamos colocar aqui turbulência, né? Turbulência. Turbulência. Beleza? Ele vai gerar animação, tá bom? Ele vai gerar animação, tá gerando arquivo, né? Aí a gente pode ir lá na pastinha, tá aqui, ó, tá aqui a pastinha aqui, tá? O arquivo gerado. Aí, gerou, tá? Ficou um pouquinho lento, né? Aí você pode, se você achar que tá muito lenta a animação, você pode botar lá, sei lá, 48 frames, aí ele vai um pouquinho mais rápido, né? Se fizer 48 frames por segundo, tá bom? Pra você dobrar essa velocidade aí, ok? Beleza, pessoal. Então, espero que a gravação tenha saído boa, né? É, E com isso a gente encerra essa primeira aula de métodos matemáticos. Tá? Eu vou fazer o upload lá no YouTube e disponibilizar no Classroom, tá bom? Então, bom fim de semana para todos, né? Muito obrigado por assistirem o vídeo, né? Não se esqueçam de inscrevam-se, né? Deem um like, comentem e apertem o sininho de notificação. Põe lá todos, tá? Eu tinha esquecido de falar isso com vocês. Aperte o sininho de notificação e aperte em todos, porque cada aula que eu for postando no YouTube, eles vão avisar para vocês, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí e nos vemos na próxima aula, tá bom? Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.